Livro de Isaías, capítulo 9, eu quero ler a partir do versículo 1. Minha tradução é revista e atualizada. Peço que você acompanhe. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado entre este povo alegria, lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que andas o guerreiro no tumulto da batalha, e toda essa veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado por todos os momentos nesse culto. Nós queríamos, Senhor Deus, em todos eles, glorificar ao Senhor. Esse era o nosso desejo, Senhor Deus, exaltar ao Senhor, honrar ao Senhor, Pai. Que nós tenhamos conseguido, Senhor Deus, em todos os momentos do nosso culto fazer isso. Pedimos agora ao Senhor, para a iluminação do Teu Espírito, para que nesse momento da Tua mensagem, Senhor Deus, fale ao nosso coração, desperte o nosso coração, Senhor Deus, para entendermos corretamente esse tão grande amor que o Senhor demonstrou ao enviar o Teu Filho Jesus a este mundo, Pai. Fale conosco, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui no livro de Isaías, capítulo 9, né? Livro de Isaías é conhecido, Isaías, na verdade, ele é conhecido como um dos profetas messiânicos, né? Várias e várias profecias estão relatadas, escritas aqui no livro de Isaías, né? Eu vou ler para você algumas dessas profecias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma outra profecia está em Isaías capítulo 11, diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então essa é uma outra profecia acerca do renovo que viria da raiz ali de Davi, sendo Jessé o pai de Davi. A continuidade desse mesmo capítulo 11, né, no versículo 2 em diante, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade o favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. É interessante essas linguagens, Isaías falar de um rei justo, de um rei íntegro, de um rei de paz, mas ao mesmo tempo um rei que regerá com justiça. Isaías deixa claro isso em Isaías capítulo 11. Há profecia sobre o Messias como a luz do mundo, próprio capítulo 9, do versículo 8. Há profecias do Messias aos povos, Isaías 42, também Isaías 42, o Messias
manso e compassivo. Isaías 35, por exemplo, diz que dizei aos desalentados de coração, do versículo 4 ao 6. Sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, esse Messias milagroso, também profetizado em Isaías, capítulo 35, e a profecia de Isaías 53, muito conhecida, do Messias sofredor, o Messias que viria a este mundo, né? Homem de dores, que levou sobre ele as nossas enfermidades, né? Não havia formosura nele, tudo isso Isaías 53, mas esse o rei poderoso. Isaías 61, o Messias ungido. Isaías 63, o Messias glorioso. Ou seja, várias e várias profecias. O livro de Isaías vai deixar claro para nós, né? Desse Salvador que virá, desse Messias que viria, né? A própria tradução do nome Isaías é o Senhor é salvação, né? Então, essa profecia exposta aqui no capítulo 9 vai trazer para nós algo muito importante para a nossa reflexão. Por exemplo, Isaías usa uma palavra-chave, né, em suas profecias. Por exemplo, a luz, né? Luz era a demonstração da presença de Deus. Então, a chegada da luz, né, era a chegada da presença de Deus, tirar o povo da obscuridade. É isso que ele vai dizer aqui. Então ele vai começar a passar a ensinar, a profetizar, a dar ao povo essa esperança. O Messias que viria, ele traria luz. Ele traria luz. É a luz de Cristo refletindo o amor de Deus ao mundo. Esse é um dos significados do Natal, queridos. Isso é algo do qual nós precisamos refletir. Isaías diz, mas para a terra que estava aflita. Esse mas vai ligar a gente ao parágrafo anterior, que diz lá no versículo 19. Quando vos disserem, olha só, capítulo 8, versículo 19, logo aí, anterior ao capítulo 9. Capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus? Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. É um retrato, queridos, de desesperança daqueles que não dão ouvidos à lei do Senhor, ao testemunho do Senhor. E essa mensagem do Natal, essa luz que veio ao mundo, precisa ficar evidente para cada um de nós. Queira Deus que tome o seu pensamento e preencha o teu coração. A mensagem do Natal que diz a nós, essa luz tira toda a obscuridade da minha vida, toda a angústia da vida, toda a tristeza, toda a aflição, toda a desesperança. Essa é a verdade do Natal, essa é a verdade do nascimento. Por isso que inicia o versículo 9 com mas. Mas essa obscuridade toda, essa tristeza toda, por falta de obediência, até consultar mortos, né? Tamanha incredulidade, tamanha infidelidade para com Deus. Mas para a terra que está aflita, ela não continuará na obscuridade. O texto continua dizendo, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon
e a terra de Naphtali. Mas, esse mas é precioso, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O que Isaías está profetizando aqui que vai acontecer a Zebulon, que vai acontecer a Naphtali, regiões estas que estão no Reino do Norte. Reino do Norte, parte norte de Israel, envolvida em idolatria, infidelidade ao Senhor, povo longe do Senhor, todos os tipos de injustiça e afastamento do Senhor acontecia no Reino do Norte. Não é à toa que uma das marcas lá que Jeroboão deixou e fez com que o povo passassem a praticar é a adoração, a idolatria, a 2 bezerros, em Dan e Betel. O povo se torna idólatra, o povo fica longe de Deus, obscuridade, tristeza, 20 reis, nenhum dos reis serviram ao Senhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade do Reino do Norte. Essa é a realidade daquela região onde estava Zebulon e Naphtali. Essa é a realidade daqueles que vivem longe do Senhor. Essa é a realidade daqueles que se mantêm envolvidos em idolatria, seja idolatria em estátuas, seja idolatria em si mesmo, seja idolatria no dinheiro, seja idolatria no que for. Longe do Senhor é só obscuridade, é só tristeza. O Senhor envia Oséias e Amós para pregar aquele povo, para deixar claro àquele povo a obscuridade das quais eles estão vivendo. Mas o povo não dá ouvidos. Queridos, quando nós pensamos no verdadeiro sentido do Natal, nós entendemos que muitas músicas, muitas apresentações vão afastar o foco principal dessa mensagem verdadeira, essa mensagem que muda, essa mensagem que traz a luz. A mensagem da salvação através do menino nascido. Isso é o Natal. O Natal é entender que a luz de Cristo tira da obscuridade, tira da escuridão, tira da perversidade. Nós somos limpos de pecados que nos fazem, a cada dia, um mal maior. Essa região aqui, que estava aflita, lembrando que o Reino do Norte foi levado pelos assírios, foram levados cativos em 722 pelo Império Assírio. Misturaram lá assírias com os judeus, judias com assírios, misturando, tirando a identidade daquele povo, causando aflição. É interessante nós pensarmos que essa região de Zebulon e Naphtali foi a primeira região, uma das primeiras regiões ali a serem invadidas pelo Império Assírio. Preste atenção. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galiléia, toda a terra de Naphtali. Então, essa região já era lembrada nos tempos de Jesus, no tempo da vinda de Jesus, essa região idólatra que sofreu essa aflição por ser uma das primeiras regiões invadidas pela Síria. Aflição, angústia, tristeza, mas tem um mas nesse versículo. E essa é a bênção de servir ao Senhor, queridos. Todos nós pecamos aqui, eu acho que não tem nenhum aqui que pode levantar a mão e falar assim, eu não peco. Nós pecamos, nós falhamos. Mas esse mas, essa conjunção adversativa, que diz, nós somos pecadores,
nós falhamos, mas nós servimos ao Deus que perdoa, ao Deus que perdoa os nossos pecados. Esse mas, no versículo 1, nos diz: mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar. Essa região, além do Jordão, Galileia dos gentios. Muitos gentios nessa região. Então, peraí. Como tornaria gloriosa essa região do qual está sofrendo essa aflição? Do qual o território todo está permeado por idolatria? Só existe uma forma. Quando essa maldição de estar longe do Senhor, da obscuridade, foi perdoada. Onde essas trevas receberão a luz. Quando isso aconteceu? Mateus vai nos dizer isso. O Evangelho de Mateus nos diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Mateus capítulo 4, versículo 12. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E a partir dali o Senhor passa a chamar ali os seus discípulos, o seu ministério na Galileia, na região de Naftali e Zebulon. Essa região que estava na obscuridade viu a luz. Quem era a luz? Cristo, o Salvador, andando naquela região de obscuridade. Agora aquelas pessoas que estavam aflitas, aquelas pessoas que estavam sofrendo aquela tristeza, aquele desprezo, porque o texto diz isso. Nos primeiros tempos, tornou Deus desprezível, tamanha idolatria, tamanha infidelidade. Agora o Senhor Deus, em toda a sua restauração, envia o Messias para estar lá, no Reino do Norte, pregando aquele povo aflito, dando a eles, ali queridos, concedendo a eles a luz que tira toda a alma da obscuridade. Queridos, isso é o Natal. O Natal é pensar que todo esse pecado, essa vida de tristeza, de angústia, ela tem um basta. Ela tem um basta na cruz. Não creio em maldição hereditária, queridos. A cruz, ela destrói todo tipo de maldição. Eu sei que há pecados marcantes em nossa vida. De repente, pessoas que têm algumas marcas no seu passado, pós a cruz de Cristo, ele tem uma luta constante com esses pecados. Mas maldição hereditária após a cruz, não, queridos. Então, meus queridos, essa luz que nos tira das trevas, essa luz é Cristo. Essa luz viria a Zebulon e Naftali. Essa luz chegou. Essa luz tira o povo da obscuridade. A continuidade do texto ainda diz: o povo que andava em trevas viu a luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Qual que é a marca, queridos, do pecado? O salário do pecado? Morte. Separação de Deus. Às vezes nós olhamos para esse versículo e nós pensamos na morte física, né? O salário do pecado é a morte. Mas tem uma morte muito pior que a morte física. A morte espiritual. Quando você está longe do Senhor. Quando você está inerte diante de todas as ações de Deus, de te abençoar com a graça comum durante esse mundo.
Esse povo andava nas trevas. Esse povo de Naftali e Zebulon, Galileia dos gentios, andavam nas trevas. Não é à toa que havia o preconceito. Pode vir coisa boa de Nazaré? Daquela região pode vir coisa boa? Interessante, queridos, para passar no território do norte, onde tinha lá a capital Samaria, os judeus davam uma volta, não atravessavam aquele terreno. Havia desprezo, havia separação. É isso que a cruz de Cristo muda em nós. Toda essa obscuridade, essa opressão, essa aflição, essa divisão do pecado, ela é quebrada na cruz. Ela é cravada, como é cravado os nossos pecados, encravado, como diz Colossenses, na cruz de Cristo. Então essa terra aflita, essa terra desprezada, essa terra representa morte. Morte espiritual. Agora tem luz. Luz de vida. Luz que resplandece. Luz que traz alegria. Assim é Jesus. Queridos, às vezes nós estamos envoltos, né, em pecados. E a grande marca do pecado, a grande marca da rebeldia, é o afastamento de Deus. Por isso que eu disse a você, rebeldia, pecado. Queridos, não adianta ler Bíblia, não adianta cantar louvor, não adianta decorar versículo. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento para voltar para a luz. É interessante que para o homem carnal, ele não quer se aproximar da luz. Jesus disse isso em João 3, versículo 19 e 20. O julgamento é este. Qual é o julgamento? Dito pelo próprio Jesus. Que a luz veio ao mundo. Mas qual que é a marca dos homens carnais, dos homens mortos em seus delitos e pecados, dos homens longe do Senhor? O versículo continua. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Natural do homem pecador é afastar-se de Deus. Não é normal para um homem pecador aproximar-se do Senhor. Porque a luz, ela vai deixar evidente as obras das trevas. Mas essa luz traz vida. Essa luz restaura. Essa luz perdoa. Essa é a luz de Jesus Cristo. A terra que estava aflita em trevas, ela viu grande luz. Ela viu passear na sua terra essa grande luz. Ela viu ensinamentos, né, dessa luz, andando nessa região ali do mar da Galileia, na região da Galileia dos gentios. Essa é a luz de Cristo, essa luz que resplandece. É interessante que o versículo 3 diz que tem multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exaltam quando repartes os despojos. É tão interessante que assim, queridos, o mundo fala de felicidade. É interessante, você não vai encontrar felicidade na Bíblia. Você vai encontrar alegria. E uma outra coisa que vai te surpreender, alegria é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Essa fala de Paulo em Filipenses é um imperativo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Como um povo que estava em trevas pode se alegrar? Como eles podem ter essa alegria? Porque eles estão diante da luz. Diante da luz, você pode realmente ter a verdadeira alegria. Aliás, a única alegria. Essa alegria que é perene. Essa alegria que não é expressa só por sorrisos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu estou feliz. Ela está sorrindo. Mas por dentro, ela não está feliz. Ela está fingindo. Só que para todos ela precisa parecer bem. Eu não sou contra, claro, que as redes sociais, mas já parou para pensar, as redes sociais só demonstram momentos bons. Dificilmente alguém posta lá e fala assim, olha,
Eu preciso me arrepender dos meus pecados e ir diante do Senhor. Realmente são coisas que estão fazendo aparências de felicidade, de alegria, quando na verdade a alegria, e a única alegria verdadeira está no Filho, em Cristo. Essa é a felicidade que de repente você não está sorrindo. De repente você não está sorrindo, mas você está alegre. Você entende que aquilo que você passa, Deus está no controle. Pode ser que Deus está permitindo para me provar. Pode ser que eu estou sofrendo por causa de pecado. Em uma ou em outra circunstância, o meu Salvador vive. O meu Salvador vive. Eu preciso entender que em todas essas coisas, ainda que a tristeza, a frustração bata forte em meu coração, eu preciso entender que essa alegria não vem das circunstâncias. Essa alegria não vem das coisas. Essa alegria não vem das pessoas. Essa alegria vem de Cristo. Por isso que essa terra que estava aflita, eles vão se alegrar como alguém que volta de uma grande colheita. Essa é a ideia que diz lá, alegram-se na ceifa. Eles voltam louvando ao Senhor com a alegria de ter recebido o sustento, de ter recebido de Deus o amparo para tocar a sua vida. É a mesma alegria daquele que vai para uma batalha e sai dela vitorioso. Essa é a ideia daqueles que repartem os despojos. Despojos são coisas, materiais que são recebidos de uma vitória de guerra. Então, quando alguém volta, dificilmente vai voltar de uma batalha triste, né? Nossa, que triste, eu ganhei, né? Poxa vida, ganhei. Claro que não. Você volta alegre, você volta vibrando. Imagina você voltando de uma ceifa, você fazendo a colheita ali. Você colhe e tem os vários cestos ali. Você fala, nossa, tem bastante cesto. Olha, e agora? Como é que eu vou fazer para carregar? Claro que não. Você vai levar de 2 ou 3 nas costas. Por quê? Porque essa é a alegria verdadeira. Essa é a comparação que Isaías diz quando a alegria daquela luz vai resplandecer no coração deles. É o Senhor quem assim o faz, queridos. Por isso, eu queria que você prestasse atenção se essa tristeza que você está vivendo, essa aflição que você está vivendo, não é uma marca de que você está longe do Senhor. Chegando a essa conclusão, faça algo, arrependa-se. Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu não quero passar os meus dias assim. Eu não quero viver o Natal assim. Eu não quero me alegrar por causa de uma ceia sem sentido. Eu não quero me alegrar por causa de um presente sem sentido. Eu quero me alegrar por causa do Salvador. Habita, Senhor, no meu coração. Fale ao meu coração. Use o texto de Isaías para quebrar o meu coração. Porque essa mensagem, queridos, essa é a única mensagem. Essas são as boas novas de grande alegria. O Salvador veio. O Salvador traz luz. O Salvador perdoa pecados. O Salvador traz alegria. Mas olha a continuidade do texto no versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que Isaías está querendo dizer aqui, queridos? Primeira coisa, opressão. Lembrando do contexto, Zebulon e Naftali, né? As regiões citadas aqui. Invasão do reino do norte, opressão. Império assírio oprimindo. O povo sofrendo com incredulidade. O povo sofrendo com infidelidade. Aquilo se transforma em um jugo, um peso, algo do qual eles têm que caminhar, eles têm que passar a vida andando dessa forma. Eles passam a ver que essa vara de opressão é cada vez maior. Olha a tristeza, meus queridos. Olha a tristeza de viver longe do Senhor. A bênção disso é que o Senhor quebra isso. O Senhor quebra esse jugo. E sabe o que é interessante nisso, queridos? Você não compra esse jugo. Aliás, você não compra essa quebra desse jugo. Ela é concedida por Deus.
é o amor de Deus manifesto. Por isso que essa luz de Cristo, ela vai refletir esse amor de Deus que quebra julgos, que perdoa pecados. Não há opressão, queridos, não há jugo que não seja quebrado, destruído pela cruz do Salvador. Essa é a mensagem do Natal. E isso é entender que esse menino que nasceu, foi colocado naquela manjedoura, deve aquecer o nosso coração. É isso que quando você passar do dia 24 para o dia 25, você refletir sobre isso, você estiver comendo pensando nisso, você estiver orando pensando nisso, você estiver lendo as Escrituras pensando nisso, você estiver desfrutando da comunhão da sua família pensando nisso, saiba, hoje eu consigo entender o Natal, porque esse jugo foi tirado dos meus ombros. Eu vivi aflito, oprimido, massacrado pelo pecado, mas Ele perdoa, Ele quebra, Ele muda, Ele transforma. Esse é o Salvador. Essa é a mensagem de salvação. É interessante que o Isaías traz uma aplicação do que aconteceu em Juízes, capítulo 6, versículo 7, a batalha ali de Gideão contra os midianitas. O próprio Gideão, ele não cria que ele poderia vencer os midianitas. Porque não há poder em Gideão. O próprio Gideão, em todas as aparições, né, de confirmação de que ele seria levantado por Deus, e ele foi levantado por Deus, ele pede uma confirmação daquele chamado. Isso só demonstra algo, queridos, que não há poder em você. Não há poder em mim. O único que tem poder é o Senhor. O único que podia fazer com que Gideão vencesse aquelas batalhas era o Senhor. Não havia poder em Gideão, mas sim todo o poder no Senhor. Ainda que houvesse dúvidas em Gideão, o Senhor o confronta, o encoraja e Gideão vence a batalha. Gideão poderia voltar daquelas batalhas e falar assim: Senhor, venci, mas pelo teu poder. É a única forma de reconhecer isso. Por isso que quando o texto diz, né, que porque quebrasse o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes fará ferir os ombros, o cetro do seu opressor, como o Senhor fez. Esse jugo é quebrado com todo o poder demonstrado por Deus na vitória de Gideão sobre os midianitas. Há poder no nosso Deus para perdoar? Todo o poder, queridos. Todo o poder. A imagem de guerra não é bonita, né? A imagem de luta não é imagem de sangue, de destruição. Não é algo que agrada aos nossos olhos. Não é isso? Mas diz que diante dessas batalhas, diante dessas lutas, versículo 5 diz que a bota do guerreiro, aquele que anda no tumulto da batalha, e a sua veste toda revolvida de sangue, vai ser queimada, queridos. Sabe o que é isso? Não mais guerra. Não mais guerra. Paz. O livro de Romanos deixa claro uma coisa. Se você não confessou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, Deus está irado contra você. E essa ira de Deus é justa, porque você é pecador. Se você parar para pensar quantos pecados nós precisamos ter para que não cheguemos perto do Senhor, você vai chegar a uma conta precisa de que um pecado te afasta de Deus. Um pecado faz você indigno de estar diante do Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Então, eu garanto que aqui entre nós pecamos mais que umas 5 vezes, não? Aí você vai me perguntar: pastor, você fala isso por hora? Né? Nós pecamos. Mas, queridos, Ele nos perdoou. A ponto de hoje, quando Deus nos olha através de Cristo. O sangue vertido naquela cruz nos deu acesso a Deus. Nós, inimigos de Deus, sabe como nós estávamos? Guerreando contra o Senhor.
colocando em primazia a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres. Eles faziam guerra contra Deus. O nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso coração fazia guerra contra Deus. Acontece que esse jugo que o Senhor quebra, com todo o poder o qual Deus utilizou para fazer isso com Gideão, vencendo os midianitas, é o mesmo poder que vai trazer paz. A ponto dessas botas, essas vestes manchadas de sangue serão queimadas. Vão servir de lenha para fogo. Por quê? Porque hoje, em Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Essa é a bênção dessa preciosa profecia. E o texto continua. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Agora, nessa profecia, Isaías nos traz uma imagem. Diante de tudo isso, após falar da guerra lá de Gideão com os midianitas, após falar de uma imagem de botas e vestes sujas de sangue, após falar de aflição, após falar de tristeza, de trevas, após falar de angústia, de obscuridade, ele fala: virá um menino. Virá um menino nascido. Quer uma imagem mais contrastante que isso? Guerra, obscuridade, vou trazer de novo. Guerra, obscuridade, tristeza, aflição, sangue, vestes manchadas de sangue, guerra. Mas um menino nos nasceu. Que imagem mais doce que o nascimento? Não é verdade, queridos? Que contraste! Que contraste, Isaías! Que profecia é essa, Isaías? Um menino, com toda a doçura de um recém-nascido, com todo o poder de um Deus Todo-Poderoso. Assim é Jesus. Por isso, queridos, todas essas caricaturas de Jesus como um coitadinho, Jesus como alguém que não tem poder nenhum, é totalmente contrária ao que a Bíblia diz sobre o Salvador. Ainda que seja na figura de um menino, ainda que seja colocado numa manjedoura. Tem um hino, né? Eu sempre fiquei na dúvida quando falava essa estrofe desse hino, né? Falava assim: tudo é paz, tudo amor, pobrezinho nasceu em Belém. Toda vez quando falava essa frase, eu ficava: pobrezinho nasceu em Belém. Tá, talvez o autor pensou, né? Pobre, né? Porque não tinha onde reclinar a cabeça. Depois Jesus diz isso. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Pobrezinho nasceu em Belém. Nasceu em Belém, a profecia de Miqueias, capítulo 5. Mas o pobrezinho ali ficava, sabe? Pobrezinho. Sempre quando eu ia cantar essa melodia, eu falava: pobrezinho nasceu em Belém. Entendi. Creio eu, né? Interpretando ali, né? Com toda a liberdade poética, né? Da escrita desse hino. É interessante que a ideia de pobrezinho automaticamente no nosso coração parece que diminui Jesus. Ele se humilhou, sim, queridos, mas ao fazer-se servo. Isso é humilhação, né? Nascer numa manjedoura, ele é o rei dos reis. Ele podia nascer no palácio mais preparado da época, com toda a pompa de um rei que ele merece. Mas pobrezinho pode remeter a nós a um Deus que não tem poder, diferente dessa figura apresentada por Isaías. Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, o domínio
está sobre os seus ombros. Esse menino nascido tem todo o poder, tem todo o domínio. Mas, pastor, então numa figura de uma criança, pois é, queridos. Lembra de entender o sentido do Natal? Lembra de entender verdadeiramente o que significa o natalício, a vinda, o nascimento, o advento? Porque, queridos, esse Deus que deu o seu filho, nascido numa manjedoura, vindo por um casal que não tinha recursos, não é à toa que eles ofertaram, né? Quando levaram, apresentaram a criança ao templo, o mínimo do que poderia se dar. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Agora, algumas marcas nesse menino, além do domínio, ficam para nós, ou faz com que nós fiquemos aí, peraí, quem é esse menino? Quem é esse que vai nascer? Porque nós vimos que a terra que estava aflita viu a luz. Resplandeceu a luz. Não há mais guerra. Há uma mudança de trevas para a resplandecência dessa luz. Mas por quê? Porque esse menino foi dado para nós. Esse menino nasceu. Uma das marcas desse menino é que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Outra marca desse menino, é evidente do nascimento desse menino, é que ele é um grandioso, ele é transcendente, ele ultrapassa os limites da compreensão humana. Isso que significa maravilhoso. Em conselho, em sabedoria. Por isso, queridos, que todas as vezes que foram falar com o Senhor Jesus, Senhor Jesus, a mulher foi pega adultério. E aí, como é que a gente faz? Na lei diz para apedrejar. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Outros chegaram questionando, Senhor, olha, uma mulher casou com um homem. E esse morreu, ela casou com outro. Aí ele morreu, casou com outro. Morreu, casou com outro. Assim foram com 7. Quando ela chegar no céu, quem vai ser o marido que vai assumir? O Senhor Jesus falou, nós vamos ser como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Em todos aqueles momentos que tentaram fazer com que Jesus fosse testado em seu conhecimento, ele tem toda a sabedoria, queridos. Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Esse é um maravilhoso conselheiro. Interessante que nesse menino tem uma outra característica, Deus. Deus? Como assim? Esse menino é o próprio Deus? Esse menino é o próprio Deus encarnado. E ele é um Deus que protege. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus poderoso. A figura do menino, nascido na manjedoura. Esse é Jesus. Pobrezinho nasceu em Belém, um pouco complicado nesse sentido, mas eu sou contra esse hino não, só para vocês saberem, só uma visão dessa frase em si. Queridos, esse Deus forte na figura deste menino. E o texto ainda continua dizendo, Pai da eternidade, domínio sobre o tempo, desde o antepassado. Então Jesus, preste atenção nessa frase, tá? Jesus existia antes de existir. Pastor, agora, pastor, eu estava entendendo até aqui. A partir daqui agora, usando a linguagem dos jovens aí, bugou minha cabeça, né? Bugou agora. Ele já existia, porque ele é eterno. Colossenses nos diz que nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Na criação diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E diz que Deus, e disse Deus. Não é à toa que na criação do homem, aquela linguagem no plural, façamos o homem. Façamos quem? Façamos Deus, então precisa ser faço eu. Então está no plural. Façamos, precisava ter mais um. O Espírito do Senhor está sobre as águas. Então nós temos o Deus Pai e o Deus Espírito. E nele tudo subsiste. Então quem estava lá? O Pai da eternidade.
Jesus Cristo. Por isso que ele existia, antes dele vir à terra. Esse é Jesus. Esse que tem a perpetuidade, não é limitado ao tempo, queridos. Príncipe da paz. Príncipe é a ideia de governante. Aquele que é o capitão supremo. Aquele que promove esse pleno estar bem. Essa é a ideia da paz. Essa aliança de paz, esse sossego, essa segurança, essa é a ideia da paz. É o shalom, né? Esse é o príncipe da paz. Tudo isso na figura de Jesus, queridos. E o texto continua dizendo, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Mas espera aí, Davi já havia morrido? Sim. A profecia agora é essa descendência da qual o Senhor havia dado. O Senhor havia ministrado através de Samuel. Olha só o que o texto diz, preste atenção. Quando os teus dias se cumprirem, Natã dizendo a Davi, e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Palavra proferida a Davi. Que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Tá, então Davi falou, então depois de mim, o meu reino vai ser estabelecido. Tá, entendi, Natã. Este edificará uma casa ao meu nome. Entendi. Salomão. Mas continua o texto. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Opa, para sempre não. Porque o reino de Salomão teve um fim. Então a descendência que viria de Davi, ela estava profetizada para que viesse aquele que tem um reino perpétuo. Quem seria esse? Quem será esse? O menino nascido, Jesus Cristo. Olha as escrituras, queridos, do Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento, o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a bênção de conhecer a palavra do Senhor. Essa é a bênção de vivermos dependentes dessa palavra, e não como os povos ali do capítulo 8, do versículo 19 ao 22, que estavam buscando em necromantes e não dando atenção à lei e o testemunho, mas sim aqueles que estão confiando na palavra do Senhor, que vai dizendo para nós, revelando para nós a profecia do Antigo se cumprindo no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, para continuar perene, dando esse sustento a esse reino e o firmar e mantendo cada vez mais fixo, estável. E o firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. Nós somos falhos, eu disse a você, assim como o povo de Naftali e Zebulon, nós temos pecados. Mas uma das marcas, queridos, dos convertidos, é que eles querem viver em justiça. Eles querem fazer o que é certo. Eles não comungam com o pecado. Eles sabem que áreas da sua vida precisam ser confessadas, precisam ser dedicadas em atenção, em confissão, em oração, em leitura. Ele quer mudar isso. Por quê? Porque isso é justo. Porque isso agrada a Deus. Porque a marca do nosso rei é justiça. Não há julgamento injusto no Senhor. Por isso que muitas vezes nós, queridos, como crentes, nós muitas vezes queremos fazer coisas, dar jeitinho, abrir precedentes para que coisas sejam estabelecidas, inclusive no seio da igreja, porque nós gostamos assim. Acontece que isso não é justiça. Se o Senhor disse para que nós façamos dessa forma, nós vamos fazer. Se é para seguir nessa linha, é essa linha que nós vamos ter que praticar. Não é porque nós queremos, ou nós achamos, é porque a Bíblia diz assim. Mas eu não gosto, pois o seu gosto varia, o meu gosto varia. Não é porque eu acho, o seu achismo e o meu também
Há várias variações. Há várias variações, foi boa, né? Mas, meus queridos, quando nós entendemos esse rei, esse que tem o governo, esse que é maravilhoso em conselho, em sabedoria, ele firma o seu reinado em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Essa era a profecia de Isaías. Então isso foi profetizado. Esse reinado acontecerá. Esse reinado será perene. Esse reinado acontece hoje? Não. Ele vai acontecer? Vai, porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia deixa claro isso para nós. Agora, se você prestar atenção, é interessante que nesse contexto todo a gente começa a olhar e fala, peraí, como isso vai acontecer? Por quê? Eu consigo olhar para esse mundo e ainda ver pecados, maldade, obscuridade, trevas. Eu vejo a igreja de um povo reunido, cantando louvores ao Senhor, querendo fazer o que é certo. Mas ainda assim, não é a maioria. Espero que você não esteja correndo atrás da maioria. Espero que você não queira ter voz por ser maioria. Mas existe esse povo que está querendo fazer o que é certo. Humanamente falando, esse reino de justiça, num mundo como está, e você sabe, cada vez piora. Essa é a verdade. Às vezes tem pessoas que têm a esperança de ter o paraíso aqui na terra. Não tem não, hein? Não tem não. É só pior. Você começa a ver essas coisas e fala assim, peraí, não há como isso acontecer. Não há como esse reino de justiça. Trevas merecem condenação. Como vai haver essa quebra desse jugo? Como vai haver luz? Como vai haver mudança de realidade? Como a gente olhando para Jesus e vendo esse Jesus rico em sabedoria, esse Jesus que é um Deus forte, esse Deus que não tem tempo, ele é Pai da eternidade, ele habita a eternidade, esse Jesus que é príncipe da paz, nós vivemos nesse mundo de guerra, nesse mundo de maldade. Quando isso quando não, mas isso pode acontecer? Isso tem possibilidade de acontecer? Humanamente falando, queridos, não. Biblicamente falando, isso só acontece por causa de uma coisa. Porque o amor ardente de Deus, esse zelo precioso vai fazer isso. Essa frase é maravilhosa, queridos. O versículo 7, na parte final dele, diz assim, a última frase, o zelo do Senhor. O ciúme, essa é a ideia do zelo. Esse amor ardente para que isso aconteça. Vai acontecer? Vai. Por quê? Porque o Senhor assim o quer. Então quando a gente olha aquele coração duro, você e eu muitas vezes fala assim, esse daí não vai. Esse, olha, só um milagre. Você também é só um milagre. Eu também fui um milagre com relação à salvação. O fato de nós termos a segurança de desfrutarmos a presença do Senhor é milagre. Como pode alguém que vive em obscuridade, permeado em pecado, ser perdoado? Por causa do Senhor. Por causa do poder do Senhor. Então quando a gente olha essa obscuridade, essas trevas, esse distanciamento do Senhor, você olha e fala assim, mas humanamente falando não dá. Pois é, humanamente falando não dá. Mas biblicamente falando, o Senhor assim o faz. Fez assim com você, meu querido. Fez assim com você, minha querida. Você hoje entende a fé. Você hoje conhece o Senhor. Você hoje desfruta da presença dEle. Sabe por quê? Porque o zelo do Senhor agiu de misericórdia para com você. Então tudo isso que parecia aos olhos daqueles que estavam lendo essa profecia, mas é um menino nessa figura de recém-nascido, tem todo esse poder. Pois é. O que aconteceu em Belém, queridos? O que aconteceu naquela manjedoura? O que aconteceu quando aquele menino foi circuncidado? Uma das falas maravilhosas de Simeão.
Preste atenção, Lucas capítulo 2, versículo 34. Nós ouvimos semana passada sobre Simeão aqui com o pastor Kevin. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. O que o Simeão disse? Eis que este menino, preste atenção, eis que este menino, ele está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Acontece que esse menino, ele está destinado a vir, destinado a julgar, destinado a separar aqueles que servem e aqueles que não servem, destinado a salvar, queridos. Isso tudo acontece porque o Senhor fará isso. O Senhor tem feito isso, queridos. Se o Senhor fez isso na sua vida, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que você em guerra com o Senhor hoje tem paz. Você que vivia aflito, hoje desfruta de alegria, que você sabe que não depende das coisas. Às vezes as coisas não estão bem, mas você está alegre. Às vezes as pessoas não estão bem com você, mas você está alegre. De repente você não está sorrindo, mas você está feliz, alegre. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É isso que nós pensamos quando nós refletimos sobre o Natal. O Natal é essa luz, queridos, de Cristo que reflete esse amor de Deus. Amor que transforma corações. Meu desejo é que todos aqui tenham tido esse encontro com o Senhor. Esse encontro verdadeiro com o Senhor. Que você realmente hoje viva, ainda que momentos difíceis, mas você tenha alegria. Você tenha esperança. Se você não viveu isso, o meu desejo é que Deus tenha misericórdia de você e quebre o seu coração. Esse jugo de opressão do qual você vive seja realmente destruído, para você viver em comunhão com Deus. Comemorar o Natal, queridos, é lembrar dessa luz que resplandece a cada dia o amor de Deus ao mundo. Eu citei a igreja, né? A igreja está aqui. Você, como cristão, está lá, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, seus afazeres, na sua vizinhança. A luz de Cristo refletindo através do seu modo de viver, seu modo de agir, seu modo de amar. É Deus demonstrando o amor de Cristo através da igreja. Louvado seja o Senhor por entendermos realmente o que é o Natal. Ou melhor, quem é o Natal? Essa luz que resplandece nos nossos corações, refletindo o amor de Deus. Essa luz que veio em forma desse menino nascido, mas que é o Deus Todo-Poderoso, para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus querido, por nós ouvirmos sobre a luz de Cristo. A luz que nos tira de todas as trevas, Senhor Deus, que nós vivíamos. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo. Obrigado por entender plenamente o Natal. Obrigado, Senhor Deus, por entendermos que essa luz que resplandeceu na terra de Zebulon, de Naftali, hoje resplandece no nosso coração. A luz de Cristo, a luz da salvação, a luz de perdão, a luz de amor, a luz que nos tira de todas as trevas. Obrigado, Deus. Alcance corações no nosso meio, transforme vidas, Senhor, para que a compreensão correta do Natal seja adoração ao Senhor, honra ao Senhor, dedicação ao Senhor, trazer à memória esse sentido único e verdadeiro da salvação em Cristo Jesus. Um menino nascido, Senhor Deus, Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Que cada um aqui reflita sobre essa luz que resplandeceu em seu coração. Se não vive, Senhor Deus, em comunhão com o Senhor, alcance, transforme, mude, Senhor Deus, vidas, para que o Senhor mesmo seja glorificado, Pai. E possamos a cada dia da nossa vida, não somente hoje, não somente dia 25, mas durante os dias, trazer à memória, comemorando
esse nascimento maravilhoso do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sempre na nossa vida, hoje e sempre. Amém.